Apenas relembrando aos irmãos que é o nosso tempo de aula, então você pode e deve fazer perguntas, tirar suas dúvidas, fazer suas contribuições, tá bom? Nós temos feito essas últimas aulas, bastante conteúdo já tem sido passado. É possível que os irmãos tenham perguntas e contribuições para fazer. Às vezes eu me empolgo aqui querendo avançar no material, mas fique à vontade para participar, tá bom? Só faz um sinal com a mão aí, pode perguntar. A gente vai deixar preparado um microfone. Deixa eu ver aqui se já está. Isso. E aí a gente consegue ouvir a pergunta dos irmãos, a contribuição dos irmãos, para que fique também o som seja captado na gravação que nós estamos fazendo dessas aulas, para que os irmãos que estão em viagem possam também depois aproveitar, tá bom? Então vamos lá. Essa parte nós já passamos, deixa eu adiantar aqui, porque a gente está indo. Deixa eu aproveitar, né? Já que estamos indo. Frequentar a igreja não é a mesma coisa que ser membro, nem todos que frequentam a igreja são membros. Vimos que a questão de membresia é um assunto que a Bíblia trata. Vimos aí que a Bíblia fala, vimos os versículos onde a Bíblia apresenta a questão de membresia, quem deve ou não ser membro da igreja, passamos por essas partes. Vimos a questão do tratamento das pessoas, membros da igreja, quando estão andando, vivendo vivendo de uma maneira que não demonstra que eles de fato estão confiando no Senhor, que a igreja precisa se envolver, a igreja precisa interferir, realizar, aplicar o processo bíblico da disciplina. Falamos um pouco sobre isso, não entramos em muitos detalhes, mas vimos isso, o texto está aí. Vimos que o objetivo é manter a pureza da igreja, membros que não são perfeitos, são pecadores, mas estão caminhando juntos na mesma direção, apoiando uns aos outros na mesma direção. Refletir o caráter de Deus aqui nesse mundo. Vimos que a igreja não salva ninguém, mas que a igreja tem o papel de confirmar que a pessoa que é membro daquela igreja está vivendo como um salvo deve viver. A igreja não confirma que a pessoa é salva. A igreja confirma que a pessoa está vivendo como um salvo. Tá bom? Então essa é a confirmação que a igreja faz ou não faz, né? Porque não consegue confirmar. E aí a gente está avançando nesse entendimento. Tá? Vimos aí textos em Mateus, vimos a questão que a igreja precisa estar longe do pecado. Vimos que na hora de receber membros na igreja, nós temos que ser cautelosos, né? Não vamos receber uma pessoa na porta da nossa casa dizendo que quer ser parte da família, sem a gente conhecer. Difícil isso acontecer. Então é necessário uma familiarização, saber, poder acompanhar um pouco, conhecer um pouco melhor as pessoas que farão parte da membresia da nossa igreja. Tá? Vimos também aí a questão do compromisso de viver e dar um bom testemunho, né? Não devemos apoiar os erros, compactuar com os erros, mas sim ajudar os nossos irmãos e ser ajudados por eles, tá? Nessa questão. Vimos aí que é obedecendo às orientações da Bíblia que nós vamos proteger a nossa igreja, a nossa família, de pessoas mal intencionadas que queiram estar no nosso meio, não para fazer o reino de Deus avançar, mas para atrapalhar. Revimos aí as definições, vimos que a igreja local é o ambiente apropriado para que a igreja cumpra o seu papel, desenvolva as suas responsabilidades. Que responsabilidades? Adorar a Deus, ter comunhão, edificar-se mutuamente, crescer, desenvolver na fé e na prática da fé, né? No conhecimento da fé e no viver a fé em Cristo dia a dia. Também na evangelização e missões e na assistência social, dentro da igreja e fora da igreja. Então, a igreja local é o ambiente propício para que isso funcione. Lembrando que quando a gente fala a igreja, estamos falando o relacionamento meu contigo e seu
comigo e seu com os demais irmãos aqui, seja nesse prédio, seja em outro lugar. Tá? A igreja, então, são as pessoas, os membros que creram em Cristo e vivem juntos buscando a glória de Cristo. Vimos que quando nos tornamos membros da igreja, estamos aí assumindo compromissos, responsabilidades, ou como foi destacado na semana passada, até obrigações que assumimos com Deus, com os pastores da igreja, a liderança da igreja, com os outros membros e estamos aí ligados uns aos outros com responsabilidades uns para com os outros. De tal maneira que Deus pode me cobrar das minhas obrigações, eu posso ser cobrado das minhas obrigações por outros membros e também posso cobrar outros membros das suas obrigações. Se eu for membro e você é membro, então nós temos responsabilidades uns para com os outros e também para com Deus, tá? Tanto Deus quanto a igreja, no sentido liderança, quanto individualmente temos essas responsabilidades diante do Senhor, além de o amor e o auxílio mútuo para com todos os irmãos, tá? Já passamos por isso, eu estou avançando. E vimos então que existe uma atitude que eu estou chamando aqui de perigosa, poderia muito bem ser chamada de danosa, tá? Porque não só traz perigo, mas causa dano e prejuízo para a igreja de Deus, que é o quê? Não frequentar as reuniões da igreja e esquivar-se das responsabilidades de membresia, tá? Então aquele que não é membro da igreja, ele participa das atividades da igreja e atividades e responsabilidades conforme o seu bem entender. Ele não é membro, ele não tem essa responsabilidade. Então ele faz, se quiser fazer, se não quiser fazer, também não faz. Tá? Mas aqueles que são membros têm responsabilidade e, por isso, causam dano a si mesmo e aos outros membros e ao reino de Deus por deixar de frequentar as reuniões ou faltar em suas responsabilidades como membro. Vimos isso já, tá? Então, membros que não se envolvem, nem apresentam novidade de vida, então está vivendo como as pessoas do mundo vivem. E não se envolvem nas questões da igreja. Então, eles vão confundir os outros que estão vivendo corretamente e que estão envolvidos nas atividades. Ué, por que esse lado aqui da igreja está todo envolvido e participando, e esse lado aqui não se envolve e não participa? Então, esse lado que não se envolve e não participa, se todos somos membros, esse lado aqui confunde aquele lado lá. Né? Então, essa é a ideia aqui que estamos vendo. Tá? Então, já vimos aí que é necessário confirmar, e a igreja, para ter condição de confirmar que a pessoa está vivendo a vida cristã do jeito que a Bíblia diz, né? Eu quero ser bem claro nisso, tá? Não estamos dizendo que os crentes nunca vão pecar. Não estamos dizendo que um crente não vai errar, né? Não estamos dizendo que alguém não vai falhar dos nossos irmãos. Nossos irmãos irão pecar. Nossos irmãos irão falhar. Nós também iremos pecar e falhar. Mas nós não vamos planejar pecar. Não vamos planejar falhar. Não vamos estar satisfeitos e acomodados no erro e na falha. Então, essa é a condição que a igreja procura confirmar e deve confirmar. Esse irmão, nas suas limitações, nas suas falhas e nos seus pecados, ele está lutando contra eles, ele está aberto para receber ajuda, para ser aconselhado, para caminhar, para vencer essas lutas e dificuldades. Ele está tomando os caminhos que Deus diz que ele deve tomar? Sim, está. Então, mesmo com os seus pecados, com as suas lutas, limitações e dificuldades, está confirmado para nós que esse irmão está caminhando como a Bíblia diz que um crente deve caminhar. Ainda que as suas lutas sejam grandes, ainda que o seu pecado seja um pecado que precisa de muita ajuda para ser vencido, mas ele está caminhando naquela direção, está querendo lutar, está querendo agradar a Deus. Irmãos, está claro isso? Tá? Porque
qual é a ideia errada aqui que alguém pode entender? Não, então, eu, como membro da igreja, eu sou um fiscal de todos os irmãos. Deixa eu ver aqui se ninguém está pisando fora da linha, porque se tiver, como eu sou membro, eu posso cobrar. Você é membro e você falou assim, e a Bíblia diz que não é assim que tem que falar. Tá? Então, temos que nos ajudar. Tá? Então, você é membro, viu um irmão que fez algo que não deveria fazer à luz do que a Bíblia diz? Meu irmão, olha só, eu estou percebendo aqui que isso que o irmão falou, isso que o irmão fez, essa maneira que o irmão está indo, a Bíblia fala diferente. Irmão, eu quero lhe ajudar com isso. Né? Vamos ver aqui, olha o que a Bíblia diz, como é que eu posso ajudar, como é que eu posso mostrar. Tá? Essa é o nosso procedimento, como a Bíblia nos orienta. Tá bom? Então, que fique claro aí, os irmãos podem perguntar e participar conforme desejar. Tá bom? Vou avançar um pouco mais. Isso passamos também. Quem não participa ativamente das atividades da igreja não é um verdadeiro cristão? Calma lá, peraí, vimos isso, né? Falamos, não podemos dizer que a pessoa está indo para o inferno, que a pessoa não é crente. Só podemos confirmar ou não que a pessoa está ou não andando na direção que Deus deseja. Tá? E é isso que a gente procura em cada membro da igreja. Esse membro está andando na direção que Deus quer? Qual é a direção que Deus quer? É só a gente olhar na Bíblia, a gente vai saber. A maneira de falar, a maneira de viver, a maneira de interagir na sua família, a maneira de interagir na igreja, a maneira de trabalhar, as suas responsabilidades com o governo, com os descrentes, com missões, com a igreja local. Tá bom? Tudo isso a Bíblia fala sobre. Queremos fazer o que Deus diz. E quando estamos andando assim, então estamos sendo confirmados dia a dia, ano a ano. Um mesmo irmão pode ser confirmado, caminhando na direção de Deus, anos a fio. E numa determinada circunstância, depois, por algum motivo, ele decide andar diferente e em outra direção. A igreja vai tentar ajudar, a igreja vai tentar apoiar, vai tentar mostrar, e oramos para que isso aconteça. Porque, como a irmã compartilhou pelo tio dela, né, vai precisar ali, já precisou retirar uma parte do corpo, porque estava estragando. E se não retirar, o que vai acontecer? Vai estragar o restante do corpo, podendo até o corpo inteiro falecer. É assim também a ilustração que a Bíblia diz. Então, não queremos retirar nenhuma parte do nosso corpo. A gente quer tratar e fazer a parte que está ruim ficar boa. Essa é a mesma ideia da igreja de Cristo. Quando uma pessoa está sempre ausente, a confirmação da igreja, considerando-o membro, é uma desonestidade. Tá? Então, eu vou confirmar que você está andando do jeito que Deus deseja. Que você é um crente, está andando do jeito que Deus quer. Só que como é que eu faço isso? Se você não aparece na igreja. Eu não encontro você na escola dominical. Não encontro você nos nossos cultos de oração. Não encontro você nas reuniões de mulheres e de homens. Não encontro você nos passeios da igreja. Não encontro você em nenhum lugar. Por meses, semestre, anos. Como é que eu vou poder confirmar que você está andando com Deus? Não tem como. Então, manter alguém como membro da igreja, quando essa pessoa está ausente, sem participar, não estamos falando aqui da pessoa que não veio em uma programação, porque precisou ir numa consulta médica, né? Estamos falando de alguém que sumiu. Como é que nós vamos saber se essa pessoa está ou não andando com Deus? Então, não tem como a igreja confirmar. Se a igreja estiver confirmando, dando o seu aval, mantendo essa pessoa como membro da igreja, é no mínimo uma desonestidade. É um chute, né? Eu acho que lá onde ele estiver, seja lá onde for, ele está lendo a Bíblia, ele está orando, ele está tendo comunhão com alguém em algum lugar, ele está adorando, ele está
dizimando, ofertando, ele está apoiando missões, sei lá onde, sei lá com quem, sei lá como. Né? Então não podemos fazer esse chute, tá? O que precisamos fazer é confirmar ou não confirmar. E é nesse sentido que somos responsáveis biblicamente diante de Deus. Tá bom? Vamos lá. Mas desligar os ausentes da membresia da igreja não é falta de amor? Ué, a pessoa só não está vindo, não está aparecendo. A gente vai pegar e vai desligar a pessoa da membresia? Não é uma falta de amor isso aí? A pessoa não está matando ninguém, não está roubando, só não está chegando aqui. Né? Não seria uma... Somos chamados para amar. Deus é amor. Né? Aquele que não ama não está ligado a Deus. Será que é uma falta de amor? Né? Se foi, as nossas escolhas são: ou a gente é desonesto, porque a gente mantém a pessoa que não está vindo, dizendo que ele está andando com Deus quando a gente não sabe, ou então a gente falta em amor e desliga essa pessoa da membresia. Ixi, agora complicou. Qual é melhor, Marcos? Né? Ficar sem amar ou ser desonesto? De todo jeito. Então, antes da Georgia continuar, vamos ver o seguinte, ó. Vamos pensar um pouco aí. Afinal, quem são os ausentes? Eles são todos iguais? Né? Então, hoje, por exemplo, nós temos pessoas aqui ausentes na nossa escola dominical. Mas quem são esses ausentes aí? São todos iguais? Na verdade, não são. Vamos conhecer aí os 4 tipos de membros ausentes, tá? Pastor, mas não são 5? Alguns dizem que são 6, tá? Tudo bem, não tem problema. Talvez alguns dizem que são 6, são 7, são 10. Eu tentei resumir a classe de ausentes em 4 tipos, tá? Então isso aí não é inspirado. Então se você acha que tem mais um tipo que não está entrando aí, faça sua contribuição para a gente poder interagir juntos, tá bom? Então eu estou apresentando aqui como 4 tipos. Primeiro, idosos e doentes, tá? Nesse tipo de ausente, nós estamos pensando pessoas em que a idade ou a saúde os impede de comparecer regularmente. Tá? Alguns, então, desses não vão poder comparecer regularmente, vão poder vir só de vez em quando, por causa da idade ou da saúde. Tá? Outros não vão nem poder chegar mais, por causa da idade ou da saúde. Estarão constantemente ausentes das nossas programações e das nossas reuniões, mas por causa da idade ou por causa da saúde. Esse é um tipo de ausente, inclusive a nossa igreja tem esse tipo de irmãos ausentes. Tá claro aí esse tipo? Vamos avançar. Viajantes, estou chamando assim, tá? São aqueles que viajam a trabalho ou transferências temporárias os impedem de estar frequentemente na nossa igreja, tá? Entra o caso das férias também, né? A pessoa está de férias, então foi viajar lá, irmã Antônia, Fortaleza, né? A Mônica, vamos tirar da membresia, foi para Fortaleza, né? Tá na praia, né? Então, pessoas viajam, a Georgia, né? Está viajando, o Marcos está pegando no pé da Georgia. Georgia, se aborreça não, Georgia. Isso é muito amor. Então, as viagens aí, seja de férias, tá? Um irmão foi transferido. Poxa, eu vou fazer, né, irmão Dorival. Já teve vezes em que precisou viajar para atender clientes em outra cidade. Então, fala, tem um caso lá que eu estou tratando, vou precisar ficar lá 2, 3 semanas, um mês, não sei, né? Por causa do trabalho. Então, essas ausências são ausências, é diferente da idade e saúde. Dorival é jovem ainda, né? É diferente de idade e saúde, tá? Então, viagens, transferências temporárias, né? Temporárias. E viagens de trabalho ou viagens de férias, tá? Aí vai estar ausente, não tem como. Outro tipo aí, membros distantes, tá? Esses são os que eu estou dizendo que a distância entre a sua residência e o prédio da igreja os impede, tá, de estar frequentemente na igreja. Então, mora muito longe. Como ele mora muito longe, o deslocamento é muito longe, então ele não consegue estar presente
em todas as programações da igreja. É um outro tipo de ausente, tá? Os membros distantes. Estou chamando assim, não distante porque ele está distante, mas porque a distância da casa até aqui os impede de estar frequentando, participando das atividades da igreja. Irmão Dorival. Entendi. Nós vamos, inclusive, ver, né, o que o irmão está apresentando aí é muito interessante. E aí, se a pessoa mora distante do prédio da igreja, ela deve vir, então, sempre que dá, ou ela deve procurar uma outra igreja onde ela pode estar constantemente? Nos próximos slides você vai descobrir a resposta, tá? Então vamos já para lá. Irmão Dorival, aí eu estou dando para ele um desconto, que é da família, falou sem o microfone, mas agora todos vão usar o microfone quando quiser contribuir. Vamos lá. E assim, aí fica gravado para a gente poder participar, tá bom? Além dos distantes, temos aí o que eu estou chamando de sem compromisso, tá? Nada de fato os impede, apenas não comparecem regularmente, tá? Então não é uma questão de idade, não é uma questão de saúde, não é uma questão de viagem, não é uma questão de distância. É uma questão de quê? Aí só o Deus Altíssimo sabe dizer, né? Eles não vêm, né? E aí, claro que se você for perguntar, tem uma explicação aqui, outra ali, mas só não aparece. Então eu estou chamando de sem compromisso, tá? É um outro tipo de ausente. Peraí, então, voltando na nossa questão anterior. Desligar os ausentes da membresia da igreja não é falta de amor? Né? Foi o que nós tínhamos colocado. Né? E manter eles, mesmo ausentes, é uma desonestidade? Né? Então vamos pensar. Desligar os idosos e doentes da igreja não é falta de amor? O que vocês acham? Sim, evidentemente, né? É claro que sim. Esses ausentes, então, como é que a gente faz quando a gente tem um idoso ou um doente na igreja que é membro da igreja? Eles devem receber um cuidado especial da igreja, tá? Eles não podem chegar até aqui, né? Mas por conta de saúde, por conta da idade, então a igreja deve ampará-los, né, nas suas necessidades. Então a igreja vai... Cada caso pode ser diferente, mas a igreja vai criar mecanismos para auxiliar essas pessoas, em oração e de outras maneiras também, como os irmãos sabem que nós devemos fazer, né, com visitações, entre outros, tá? Então esse aí é o caso de ausentes idosos e de idade. Desligar os viajantes temporários da igreja não seria falta de amor? Sim, seria, também acho. É claro que sim, esses ausentes também devem receber um cuidado especial. Então, vamos aproveitar que eu dei o exemplo do irmão Dorival, né? Vou dar de novo. Viajou lá, está lá no processo, 2 semanas sem vir. Então, a gente podemos gravar a aula para que ele possa assistir a aula que não esteve aqui. A pregação é gravada, pode compartilhar com os irmãos, visitar, perguntar como está sendo, orar. Tá? Ou qualquer um de nós, né? A irmã Antônia agora não está aqui, a gente pode mandar uma mensagem: irmã, oramos lá na escola dominical pela irmã, como é que está as férias aí, estamos lembrando, venha tranquilo que nós estamos apoiando em oração. Esse cuidado especial enquanto a pessoa está viajando, enquanto a pessoa não pode estar no nosso meio. Esse é o tratamento que acreditamos que é o que a Bíblia nos diz. Tá? Desligar os membros distantes da igreja não é falta de amor? Eita, isso aí eu vou nem perguntar para os irmãos responder. Quem quer responder? Vamos lá. Né? Nesse caso, não. Tá? Vamos pensar juntos. Por amor, eles deveriam ser cuidados em outra igreja onde podem comparecer sempre. Vamos pensar aqui juntos. Tá? Lembra o que nós já vimos atrás. O ambiente para adoração, para edificação, para evangelismo / missões, para a ação social, para o crescimento,
todas as funções que a igreja desenvolve, é necessário que o crente faça isso no ambiente de uma igreja local. Se a pessoa está morando distante, então ela precisa pesar, no seu caso, qual é a melhor opção. Se é ter um maior desgaste, se deslocando até a igreja. Olha, eu moro lá em Osasco, mas eu gosto muito da igreja aqui, né? E eu quero ser membro nesta igreja. Então a pessoa vai estar se deslocando de Osasco até aqui. Vai ter gasto financeiro, vai ter tempo de deslocamento, vai ter... Então, como membro da igreja, a pessoa precisa estar em uma igreja local onde ele possa crescer, ser amado, amar e desenvolver. Se esse deslocamento, provavelmente alguém que mora lá em Osasco, dificilmente vai conseguir estar vindo e participando em tudo, estar envolvido. Se é uma mulher, está envolvida nas programações de senhoras, está participando, está orando com as outras irmãs, aconselhando as irmãs mais novas, ou se ela é nova, sendo aconselhada pelas mais velhas. Como é que isso vai acontecer? Entendeu? Não, eu vou só no domingo, uma semana eu vou no domingo de manhã, na outra semana eu vou no domingo à noite. Tá? Essa pessoa está sendo prejudicada. Tá? Tanto ela está prejudicando os outros irmãos. Vou dar um exemplo aqui, né? Vamos dizer que essa pessoa aí fosse uma senhora que é a pianista da igreja. Mas ela só pode estar aqui uma vez por mês. Quem mora lá, sei lá onde, né? Então, como é que a gente vai poder ter a pessoa tocando se ela só pode vir uma vez? Não, mas eu gosto muito dessa igreja, né? Ela só vai ouvir a pregação uma vez por mês, ela só vai tocar uma vez por mês, nós vamos estar cantando sem música 4 domingos, só no domingo que ela vem. Então, tanto ela vai estar prejudicando o trabalho aqui, como nós vamos estar prejudicando ela de estar segurando ela aqui. Entende? Então, o ideal é que cada pessoa seja membro num lugar onde ele tem fácil acesso. Pastor, mas e o índio que mora lá na selva amazônica e não tem nenhuma igreja lá? Por isso que a gente envia os missionários para que eles possam ouvir e possam ter o trabalho ampliar. Tá? Mas, no nosso contexto, é muito importante que os membros façam parte frequentemente da sua igreja local. Tá? Mas é uma questão de tradição. Né? O meu avô era dessa igreja, a minha mãe era dessa igreja, e agora eu tenho que ser dessa igreja. Né? Não tem que ser desta igreja local. Eu me mudei lá para não sei aonde, mas eu tenho que vir para cá. Não tem. Tá? O Cristo de lá é o mesmo de cá, né? Agora, lógico, não é ir para qualquer igreja. Tá? Então, para uma igreja de mesma fé, de mesma prática, e nisso, tanto o pastor como a liderança da igreja pode e deve assessorar. Olha, vamos encontrar uma igreja boa perto de onde você está, onde você vai poder estar todos os domingos, assistir todas as aulas, servir os irmãos, aprender com aqueles irmãos, ser amado, ter alguém para pisar no seu pé e você perdoar, ter alguém para você pisar no pé dele e poder perdoar. Faz, hein? Tem irmãos aí dando a dica de comprar copo de plástico, né? Por enquanto, os divido. Calma, Jorge. Vai bater aí, não. Irmãos, então, embora essa possa parecer uma questão controversa, quando nós olhamos para a Bíblia, fica algo tão claro quanto a luz do dia, tá? Porque precisamos desse ambiente para crescer e servir a Deus. É como você criar o peixe no aquário, mas só põe ele dentro da água uma vez por semana, né? Então, não vai longe, tá? Irmãos, é bom que os irmãos que tenham pergunta ou queiram comentar sobre isso, façam seus comentários e tire suas dúvidas. Bom? Quem gostaria de comentar ou perguntar algo? Lembra que nós estamos falando aqui dos ausentes por conta de distância, né? Eles moram num lugar distante da igreja. E aí não tem como eles estarem vindo, participando
das programações da igreja de maneira integral, porque mora muito longe, tá? É desse tipo de ausente que nós estamos nos referindo nesse momento. Pode falar, irmã. Ô, pastor, tá ligado? Pastor, tem aqueles também que trabalham aos domingos, finais de semana, não trabalham direto, não tem nem... Aham, pronto. Talvez o que a irmã está colocando, falando sobre aqueles que trabalham no domingo, tá? Por exemplo, trabalha todos os domingos. Minha folga é na segunda, né? No domingo eu estou trabalhando, tá? O que a gente poderia dizer sobre essa situação, tá? Primeiro, talvez a gente tenha que pensar aqui em dois tipos de trabalhador, né? Tem aquele trabalhador que é o pai de família, ele tem que sustentar o seu lar, né? Pode ser um homem, pode ser a mulher que precisa contribuir ali e está trabalhando, tá? E está trabalhando nos domingos, tá? E tem o caso, por exemplo, de um jovem que ele mora com os pais ainda, mas apareceu uma oportunidade de trabalhar no domingo, tá? Então vou falar sobre os dois. No caso do jovem, se aparecer a oportunidade de trabalhar onde você tenha que trabalhar nos domingos, você está vivendo com seu pai, com a sua mãe, você não precisa daquele dinheiro para sobreviver, então eu diria, a melhor opção é não aceitar esse trabalho, tá? Esperar um outro, onde você não precise trabalhar no domingo, tá? Para você que sustenta a sua família e apareceu a oportunidade de trabalho no domingo, eu diria, pode aceitar esse trabalho, tá? Você não vai chegar no domingo por causa desse trabalho, mas você não deve estar satisfeito e tranquilo neste trabalho. No mesmo dia que você começar a trabalhar, você já deve orar a Deus por uma nova porta de trabalho e compartilhar com os irmãos para que os irmãos também te ajudem. Lembra que um dos papéis da igreja é a ação social, é o apoio para os irmãos. Então nós podemos compartilhar vagas de trabalho que a gente está sabendo, oportunidades de trabalho, orar pelo irmão nesse sentido, tá? E aí o irmão vai trabalhando aos domingos, mas orando para que Deus abra uma porta para você encontrar um outro trabalho que não te ocupe aos domingos. Se isso se alongar por muito tempo, aí a gente precisa conversar e ter um tipo de atenção especial da igreja para te ajudar a pensar em outras opções, como melhorar isso. Mas sendo algo temporário, de curto prazo, enquanto aguarda uma outra oportunidade, cai naquele caso onde a pessoa está impedida temporariamente, né? Agora, a pessoa que, não, eu estou lá é um emprego legal, trabalho aos domingos, mas para mim tudo bem, eu não posso estar nenhum domingo na igreja, mas tudo bem, não tem problema, por anos a fios, então aí já não é uma questão temporária, aí entraria num outro tipo, onde a gente precisaria conversar, ajudar o irmão a entender os problemas que vai trazer para ele e para os demais irmãos também que estão precisando da presença dele para poder amá-lo, para poder ajudá-lo, para poder servi-lo, né? E ele também precisando da presença dos outros irmãos que não está conseguindo receber. Bom? Tá claro, irmãos? Irmão Neemias, depois irmão Dorival. O microfone está chegando aí. Tem a situação, pastor, caso de, às vezes, a gente não receber ou orientar as pessoas a não irem para outra igreja, é no sentido também de amor, né? Que você quer ficar perto daquele irmão, claro, né? Mas eu acho que a gente precisa pensar no pessoal da pessoa, né? Do irmão e da família dele. Porque, às vezes, você está frequentando aqui na igreja, você está firme, é perto para você, é fácil, para o irmão, não. E aí ele perde, só que você fica ainda continuando a incentivar ele. Não, vai dar certo, venha, faça isso. Sim. Às vezes nem esse incentivo nosso é errado, né? Pode ser errado porque ele vai continuar lutando, né? Não vai conseguir chegar e fazer como você faz, por facilidade. Então, acho que esse ponto realmente cabe o ponto do não. Sim. Agora, uma questão sobre... Antes de você colocar essa outra questão, deixa eu só fazer um comentário em cima do que você já disse, tá? Irmãos, isso é muito importante que o Neemias falou. Cuidado, porque às vezes a gente está só com o nosso nível, né?
desbalanceado, tá? Pensando que estamos amando o irmão por deixar ele aqui junto conosco e ficar falando, fica aqui, quando na verdade é o contrário. Não precisa, então eu tenho que amar e querer que ele fique aqui, ou eu tenho que pensar no bem espiritual dele e querer que ele vá para um outro lugar onde é mais fácil para ele. Não temos que fazer essa opção. Temos que amar e pensar no bem espiritual. E quando falamos para ele estar num lugar onde ele pode estar constantemente, essa é a maior prova de amor. Na verdade, quando a gente pede para ele fica aqui que eu gosto tanto de você, aí a gente está sendo, na verdade, egoísta e não amoroso. Eu vou gostar de você estar aqui, né? Eu sei que é ruim para você, é difícil e tal, é longe, mas para mim vai ser bom, né? Então, cuidado para não confundir egoísmo com amor, né? O verdadeiro amor é o amor sacrificial. Olha, irmão, vai ser um sacrifício para mim saber que o irmão não está aqui, a gente não está se vendo todos os domingos, mas eu sei que o irmão vai estar bem, vai estar lá naquela igreja, os irmãos vão estar perto, o irmão vai servir, vai ser servido, tá bom? Então, realmente isso é importante entendermos e ajustarmos à luz do que a Bíblia diz, né, Mias? E dentro desse caso tinha o irmão Claudemiro Júnior, que era membro nosso aqui, e aí ele conversava comigo e eu fazia isso, falava, não, irmão, eu sei que é longe, né? Só que eu não tinha mentalidade, poxa, é longe, o que ele sofre para chegar aqui? O irmão Geraldo até falou assim, né? Vai lá buscar ele, então, né? Porque a gente não sente a dor do irmão, né? Não sabe quanto que ele gasta, a dificuldade que é de tempo que ele perde, se ele pega trânsito, se o carro dele tá bom. Então, tem muita coisa que influencia aí. Então, ele perderia cultos aqui, né? Sim. A outra, agora é uma pergunta sobre as questões temporárias, né? O senhor lapidou um pouquinho essa parte, mas, por exemplo, não é o meu caso. Né, o nosso caso aqui, mas um irmão mora longe, ele está indo longe, não consegue participar, mas porque é uma questão temporária em relação, por exemplo, a filhos. Ele não consegue estar de manhã ou à noite, né? Mas isso vai mudar porque os filhos vão começar a crescer, agora estão pequenininho, mas aí começa a crescer, ele vai conseguir se ajustar e trazer isso para a igreja. Só que nesse momento importante dele e dos filhos, ele não consegue estar participando e tendo esse dia a dia dentro da igreja. E nem participando ministerialmente. Né? Tá. Muito importante aí também essa colocação, tá? E vou procurar esclarecer. Tá? O contexto da igreja é um contexto... eu não sei nem se existe essa palavra, se não existir eu vou criar. Anota aí, irmãos. Supraetário, né? É supraetário, tá? Então, o contexto da igreja, a igreja é para pessoas de todas as idades. Tá? Então, bebê, criancinha, adolescente, jovem, adulto, idosos, toda a idade. Está vivo, pode estar envolvido no contexto da igreja e tem o seu caráter de participação. Tá? Então, nesse sentido, eu gostaria de dizer, é temporário, é só esperar 18 anos, né, e já vai estar envolvido de novo com a igreja, tá? Mas, realmente, o ideal é que a igreja, a pessoa esteja envolvida na igreja. Agora, o que a gente quer dizer? Vamos pensar aqui alguém que é professor na escola dominical, né? Ou qualquer outra atividade, serviço na igreja. E aí, é uma senhora, professora, e aí ela tem um bebê. Então, ela vai ter que mudar a maneira de servir dentro da igreja naquele período, porque ela talvez a assistência que ela precisa dar por um tempo vai ser diferente. Mas há várias áreas de serviço dentro da igreja onde ela pode atuar. Tá? Agora, a ausência porque ganhou um bebê, ou porque a criança está pequena, ou por esse tipo de situação, eu não vejo ela como uma justificativa que a Bíblia comporta. Entende? Então, devemos estar presentes nas programações da igreja para termos essa interação e Deus fazer o que Ele deseja fazer na nossa vida quando somos solteiros, quando somos só casados, só o marido e a mulher, quando vão chegando os filhos, quando os filhos vão crescendo, depois que os filhos saem de casa... Né? Toda a época da nossa vida a gente tem o que aprender e Deus tem algo a nos ensinar naquele momento. Então devemos estar presentes. Né? Se eu não posso perder a comunhão por causa disso, que é uma coisa...
são fases da vida, né? Então, eu não venho para a igreja porque agora eu sou solteiro, quero ir quando eu estiver com alguém, né? Não vou porque agora sou só eu e minha esposa. É bom ir quando tem as crianças para ela. Agora não vou porque eu, a esposa e as crianças atrapalham um pouco assim que crescer, né? Não vou porque as crianças saíram, mas agora deu uma tristeza que é só nós. Assim que a gente der uma melhorada, a gente vai, né? Aí, então, a vida é feita de fases. E essas fases, Deus que criou, né? Essas fases. E a gente tem que contar com o apoio de Deus e dos irmãos, especialmente nessas mudanças de fase de vida, onde a gente precisa viver essas mudanças à luz da palavra de Deus, tá? Não sei se eu respondi, ou se de repente eu perdi alguma nuance da sua pergunta. Se precisar, pode falar. Irmão Dorival e depois irmão Marcos. O Neemias praticamente esclareceu quase tudo. Só complementar. Também, talvez, o chamado amor egoísta, né? Você quer que a pessoa fique, né? E a pessoa quer ir, né? E você fica... Não, irmão, sabe, você fica... Dá um jeito. Dá um jeito, você fica insistindo e a pessoa Sim. quer ir por conta disso mesmo, que foi apresentado, né? Sim. E um dado momento, você acaba falando assim, então vai, irmão. Né? Então, você acaba vendo que a pessoa quer ir e você fala, às vezes até com uma palavra mais dura, porque você está pensando em si próprio, né? Então, pode acontecer. Isso pode acontecer. E no aspecto também de abordar a pessoa por conta dessa distância e falar dessa oportunidade. Tem uma igreja lá, eu conheço, o pastor já falou dessa igreja, já fizemos encontros, enfim, é uma igreja boa, irmão, tem que saber também como abordar a pessoa para ir, né, para esse local, para que essa pessoa também, que às vezes está há anos na igreja, não se ofenda a maneira como você está abordando, se não sabe falar, outra pessoa falar. Tem esse aspecto também, porque às vezes uma palavra que você diz, a pessoa pensa, poxa, o irmão não quer mais me... Já que eu estou perto daqui mesmo, né, já é um tiro no pé, como se diz, né? Exato. Está me expulsando, então tem isso. Geralmente esse tipo de abordagem não é feito com mapa, né? Irmão, mora em que bairro? Deixa eu ver. Ih, é longe. Irmão, vai para outra igreja, porque estou vendo aqui que o irmão está longe, né? A gasolina subiu, o irmão não vai conseguir vir não, tá? Não é assim, né, que é feito. Então a gente nota pela ausência da pessoa, a pessoa não consegue chegar, aí geralmente a gente vai aproximar, entender o que está acontecendo. Lembra que você, como membro da igreja, você não deve pensar assim, olha, abriu uma igreja aqui na porta da minha casa, poxa, agora eu vou começar a vir para cá, né? E vem, não pergunta para o seu pastor, né? Não pergunta para os outros irmãos, para a liderança, né? Agora vai ficar muito mais perto, é só atravessar a rua, sem saber qual é aquela igreja, qual a doutrina que é ensinada ali, sabe? Então lembra, no contexto da Bíblia, esse exemplo que eu estou dando parece até piada, porque o que a Bíblia fala é que somos como um corpo. Né? Então, o que a gente estava falando antes, da gente querer que a pessoa fique e a gente não querer largar, combina muito mais com o que a Bíblia diz do que alguém que já é membro da igreja, por qualquer coisinha já, então a igreja aqui, vou para lá. Tá? Porque a gente quer estar junto, a gente tem uma união como família, né? A gente não quer estar trocando de família por qualquer coisa. Tá? Mas pode acontecer. Então, você que é membro, lembre disso. Né, procure o seu pastor, procure o seu líder espiritual, falando, tem uma igreja assim, tem um lugar assim, por esse e esse motivo eu estou pensando assim, estou pensando assado. Venha conversar com o pastor se você pensa numa mudança de igreja para você, ou se você acha que um outro irmão está precisando de uma ajuda nesse sentido e você gostaria de conversar, venha falar com o pastor para você poder receber a sua orientação. Né? Mas venha falar antes de decidir, né? Não diz assim, pastor, eu vim avisar que eu estou indo para a igreja tal ali. Não, pastor, tem uma igreja ali assim, uma igreja desse jeito, conheço, não conheço, tem isso, tem aquilo. O que o senhor acha disso aqui? O que a Bíblia diz? Como é que seria se a gente pensasse em estar nessa outra igreja por causa da distância, ou por causa da saúde, ou por causa, seja qual for o motivo? Converse.
isso precisa ser conversado, isso precisa ser orado sobre, tá? Não é uma decisão qualquer, né? Até se você vai se mudar, né, desse bairro aqui, você quer ir para um outro bairro, seria muito importante, antes de decidir para que bairro você vai, nossa, mas lá é lindo, lá as casas são muito bonitas, lá o terreno está barato, lá não sei... Cuidado, né? Procure saber se tem uma boa igreja lá, se você vai estar num lugar distante, para que depois você não se veja num lugar onde não tem igreja boa, onde você vai ficar deficitário nessa parte espiritual. Então, o pastor também pode te ajudar com isso, a liderança da igreja deve, inclusive, ajudar com isso, mas para isso precisa saber, né? E aí vocês precisam compartilhar, tá bom? Mais importante que o irmão colocou, tá? O Marcos quer falar, depois, irmão Geraldo? Então, dentro do contexto com Neemias, eu estava pensando, seria que não seria melhor aconselhar a essa pessoa, porque está com as criancinhas, não sei o quê, está distante da igreja, seria melhor aconselhar a ficar num bairro próximo, onde ela pudesse levar as crianças para crescer ouvindo do Evangelho? Então, nessa sua pergunta, a gente tem que levar em conta, eu estou pensando aqui agora de imediato, pelo menos duas questões. Tá? Uma questão que nem toda família é igual, né? Então a gente tem que, é um caso de aproximar e de aconselhar, né? Então as necessidades com as crianças, elas são, eu estou pensando aqui, falando no contexto da nossa igreja, tá? Porque, por exemplo, tem igrejas, foi um caso do meu irmão lá na Alemanha, né? Ele chegou numa igreja que ele achou boa, tinha uma proximidade, mas a igreja não tinha estrutura para crianças na igreja. Ele chegou numa outra igreja que tinha estrutura para crianças. Então ele gostou mais da que não tinha, mas a que não tinha, como é que ele ia fazer com as crianças? E a outra ele gostou menos, mas tinha a estrutura para as crianças. Então são coisas para pesar, né? Mas no caso da nossa igreja, que tem berçário, tem maternal, tem lugares onde as crianças são assessoradas, então, se não é uma questão de distância, né? Eu estou pensando aqui que não é uma questão de distância, é uma questão da fase com as crianças, né? Então, seria necessário entender o porquê dessa ausência, a flexibilidade no serviço, né? Não, vai ficar um tempo sem fazer aquele serviço porque as crianças não permitem. Isso aí a igreja tem toda a liberdade de fazer e ajudar, tá? Mas não vejo assim necessidade da pessoa estar numa outra igreja por causa disso. Talvez tenha alguma nuance daquele caso específico daquela família que seja uma opção melhor. Mas aí a gente precisaria entender aquele caso particular, né? Então não sei se o irmão quiser dar algum detalhe a mais que me esclareça, mas em linhas gerais seria isso. Não. Tá? Agora, em questão do que a Edilene falou, do domingo, trabalhar Sim. no domingo, eu acho bem difícil mesmo, principalmente se for algumas pessoas, elas não conseguem ler a Bíblia durante a semana. Não sei por quê, aí é problema pessoal. O único aprendizado que ela tem é no domingo. Aí consegue um emprego no domingo, quer dizer, acabou. Quer dizer, Sim. o único lanchinho que ela tinha era no domingo, porque o resto da semana vai ser sem comer nada. Sim. Faz muito sentido. Então, assim, não é o ideal, né? Eu espero que tenha ficado claro que a gente não quer, né? O crente não quer trabalhar no domingo, mas nós não vivemos no mundo ideal, né? A gente vive no mundo real. Então, o que a gente tem que fazer é caminhar para aquilo que é o que Deus espera de nós. Então, eventualmente, se você precisar, é um caso de necessidade, então vai acontecer desde que seja uma coisa temporária e a igreja esteja dando o apoio especial que a pessoa que está nessa situação vai precisar, né? Mas a igreja não está sabendo, também, e não tem tempo, quanto tempo precisar. Então, realmente, é praticamente uma sentença de morte, né? Porque vai só definhar, como o Marcos bem colocou, tá? Irmão Geraldo, por favor. Cada caso é um caso, né? Sim. Porque aqui em São Paulo não vejo tanto problema. A preocupação é, como o senhor falou agora há pouco, né? Sobre a doutrina, né? Sim. De repente ele mora perto de
uma igreja que não prega a mesma coisa que nós pregamos. Ou seja, uma doutrina errada, né? Eu vou ter uma testemunha de Jeová ali, eu vou para lá. Sim. Quer dizer, não estaria certo. Exatamente. Eu lembro que chegou uma época que nós mudamos para o interior, em 95, fiquei 2 anos lá no interior, e eu trabalhava numa igreja lá em Lindóia. A igreja estava quase fechando as portas, né? Tinha poucos membros. Aí chegou uma família do Rio e nós começamos a trabalhar, evangelizar, né? É uma cidade do interior, assim, as pessoas têm que andar, moram geralmente em sítio, em fazenda, 10 quilômetros distante. Então, essas pessoas começaram a vir para a igreja, né? E aceitaram Jesus, a gente pregava e ensinava na escola dominical, e ali foi crescendo a igreja. Aí chegou ao ponto que eles falaram, olha, a gente não pode vir mais porque o nosso patrão lá das fazendas sabe que se a gente mudar de lei, a gente vai ter que sair da fazenda, do sítio, né? Sim. Aí o que nós fizemos? A gente ia lá, então, fazia cultos lá no sítio mesmo, né? Eles reuniam as pessoas e a gente ali fazia culto, muitas vezes no meio de vacas, ali no curral, porque não cabia dentro de casa, né? E aí, então, o que a igreja fez? Começou nós arrumamos uma Kombi e o irmão ia buscar e trazer essas pessoas do sítio, né? Uma distância de 10 quilômetros, não tem condução, não tem nada, então a gente adotava esse procedimento, né? E eles falavam, bom, a gente só tem igreja católica perto, né? Então, nós já saímos de lá, nós queremos ficar na igreja. Exato, exato. E a igreja cresceu bastante, e até abriram uma outra lá em Águas de Lindóia, mais para cima e tal. Ou seja, aquela família a família que veio do Rio, ele não era nem pastor, ele era evangelista, ele tocava acordeon, e era muito interessante. Hoje a igreja está bem grande lá em Águas de Lindóia, construíram. Sim. A igreja batista, né, lá de Águas de Lindóia. E a gente também, por exemplo, andava 40 quilômetros para ir para Amparo, e tinha uma igreja também batista lá, a gente ajudava. Tinha igreja em Socorro também, distante de 30 quilômetros. Então a gente andava bastante lá. Domingo, de manhã até à noite, a gente estava envolvido no trabalho de evangelismo, né, na igreja lá. E, então, cada caso é um caso, né? Exato. Especialmente a parte doutrinária, né? Muito importante, né? Agora, em relação aos demais que não tem muito interesse em vir para a igreja, falta muito, a gente vê que não tem interesse, aí tem que aplicar o regulamento, né? O regulamento prevê lá as obrigações do cada membro, ele pode ser excluído por ausências, né, injustificadas, né? Exato. Ali pelo cumprimento do regulamento, não em relação à falta de amor, mas o cumprimento do que está no regulamento. Quando a pessoa entra na membresia da igreja, ele tem conhecimento dos seus deveres, suas obrigações, e ali estão, estão relacionadas no estatuto, né, da igreja. Né? Isso, não é uma questão, quando se toma alguma medida, não é que é falta de amor, mas sim o cumprimento de um estatuto. Né? Nesse contexto aí não se aplica nem só à igreja, né? Se aplica a qualquer outra coisa. Eu já vou dar oportunidade para a irmã, só comentar um pouco do que o irmão disse. E nesse contexto de outras igrejas, preocupação doutrinária, é muito importante porque, às vezes, a igreja que vai abrir lá na porta da sua casa, ou perto de onde você mora, pode ser a igreja do Senhor Jesus. Né? Opa, a igreja do Senhor Jesus, rapaz, é essa mesmo, né? A igreja do Senhor Jesus, qual é que eu queria? Era essa. Tá? Mas cuidado, porque hoje em dia, né, o nome de Jesus é usado para tudo. Né? Então, é muito importante pedir assessoria do pastor, ver, de repente, ir lá, conversar com o pastor da outra igreja, ver como é que é, ainda que seja facilitado para você, mas essa parte realmente devemos ter bastante atenção para não acabar entrando num lugar onde a gente vai ser enganado. Pois não, irmã? Bom dia. Isso. Quando eu entrei aqui, né, eu era nova convertida. Eu trazia Mateus, o Mateus era muito levado. E aí eu falava, quando tinha oportunidade, eu deixava ele com o Everson.
Vou deixar esse menino, é muito levado. Sim. Aí as irmãs vinham, irmã, cadê Mateus? Senti falta de Mateus. Eu falei, eu vou levar Mateus agora, não vou mais deixar Mateus. Aí eu ficava assim, falei, não, vou levar Mateus assim mesmo, né? Uma hora ele vai aprendendo. E foi, né? Isso. E o que eu quero falar é a igreja lá de Manguanguá, a Igreja Batista de Manguanguá, elas têm uma perua, que ela busca quem não tem condições em casa, o domingo de manhã, o domingo à noite. Então, eles ficam para cima e para baixo, vai levar, vai buscar. A Maria Bispo mesmo, eles não vai, que eles preferem ir andando, mas eles levam de volta para casa por ser à noite. Eles têm um trabalho lindo. Então, às vezes, nós mesmos podemos ajudar uns aos outros. Às vezes, quem precisa de uma carona, né? A gente pode ajudar. Igual eu falei para a irmã Severina, irmã, vou te buscar. Ela, irmã, não posso ir, ele não pode ficar sozinho. Então, às vezes, a gente precisa fazer conhecida as necessidades. Exato. E aí entra a gente que tem um carro, há quem pensa, quem precisa de carona que peça. E quem tem o carro fica, eu ofereço ou não. Então, a gente, como irmãos, podemos conversar e fazer conhecida a necessidade. Sim. A Sandra mora do meu lado. Aí eu trago, igual quando eu dei carona para a Sandra, eu levo o Gabriel, mas não consigo levar a cadeira dele. Então, fica difícil, às vezes, a gente ajudar. Exato. Ajuda pela metade, Exato. né? Então, Sim. a gente precisa fazer conhecida as necessidades. Às Sim. vezes, um irmão mora lá longe, mora perto um do outro. O outro vem com o carro vazio, o pobrezinho vindo de ônibus. Então, tem que fazer conhecidas as necessidades. Isso. E colocar o amor em prática, né? Então, essa é a importância da gente estar unido, né? Aí a pessoa, às vezes, que tem a necessidade ou que pode ajudar, se não está presente, a gente não tem como assessorar. Mas, estando presente, a gente fica sabendo das necessidades uns dos outros, das oportunidades de servir, e aí podemos apoiar uns aos outros em amor, como a palavra de Deus nos diz. Exatamente isso. Tá? Bom, Raimundo, e aí a nossa hora deu. Irmão, em relação ao amor, a Bíblia nos diz que nós devemos amar a Deus acima de todas as coisas. Sim. Por exemplo, pode ser o homem, pode ser a mulher. Vamos supor aqui o exemplo da nossa igreja, e ele é influenciado ou pelo esposo ou pela esposa a mudar para uma outra igreja, mesmo ela sendo próxima da nossa igreja. Por exemplo, sendo próxima. Ele pode ser, vamos supor que ele seja professor ou que ele seja... que tenha uma atividade na igreja, um cargo na igreja. E, nesse caso, aí eu quero saber sobre o amor. Ele está amando mais a quem? A igreja? Ele está amando mais a quem? A esposa ou a Deus? Quem ama, de acordo com a Bíblia, quem ama a esposa a si mesmo se ama, né? Quem ama a esposa também, quem ama a Deus vai amar os outros, né? Se não amar a Deus, está amando os outros. Né? Eu não sei se essa pergunta do irmão, talvez o ponto principal aí seja a questão do amor, tá? Evidentemente envolve a questão do amor, tá? A Deus e a esposa e tal. A meu ver, a questão aí parece mais estar envolvida na questão de liderança no lar, não tanto de amor, tá? Se eu entendi correto, o exemplo que o irmão deu foi um exemplo de um irmão de uma igreja, onde a esposa quer que ele vá para uma outra igreja, né? E aí ele está num impasse entre continuar servindo na igreja onde ele é membro e desagradar a esposa, ou ir para outra igreja agradando a esposa e talvez deixar de servir na igreja onde ele está, né? Então, se eu entendi, essa foi a pergunta do irmão, né? Pronto. Então, num contexto como esse, e aí é preciso analisar bem a situação dos motivos, né? Então, o ideal é que o marido, como cabeça do lar, oriente a sua esposa, entenda os porquês, né? Os motivos. Quais os porquês de deixar de estar nessa igreja para estar na outra igreja, né? Então, eles vão pensar nos porquês juntos, vão orar a Deus sobre esses porquês e sobre essa questão tensa juntos, vão procurar a liderança da sua igreja local juntos
vão compartilhar com o pastor e os demais líderes juntos, vão orar juntos sobre essa questão, vão ver o que a Bíblia diz sobre esses porquês e vão conseguir, com a iluminação do Espírito Santo, chegar numa decisão. Então, o importante é que todo esse processo aconteça. O marido não precisa, deixa de amar a mulher e ama a Deus e fica, né? Não, deixa de amar a Deus, ama a mulher e vai. Não é nesse sentido, mas ele deve tanto amar a esposa quanto amar a esposa amar a Deus, amar o esposo, ambos amar a igreja onde estão, amar também a outra igreja onde não estão, amar a liderança. Se todo mundo estiver amando todo mundo, vai fazer exatamente o que a Bíblia diz, que é conversarem, orarem, entenderem o desejo de Deus, e se o desejo de Deus agradar o marido, ele faz. Se não agradar o marido, ele faz também. Se agradar a esposa, ela faz. Se não agradar a esposa, ela tem que fazer também. Se agradar a liderança da igreja, eles fazem. Se não agradar, faz também. O importante é o desejo de Deus. E o desejo de Deus é o que está na palavra. Então, sempre que eu deixar de fazer o meu desejo para fazer o que Deus deseja, eu vou sair sempre ganhando. Posso ficar sem entender, talvez emocionalmente um pouco desagradado, mas o resultado é bênção, certa. E aí, isso vai me fazer muito feliz. Lá na frente eu vou dizer, opa, entendi por que Deus queria diferente de mim. Realmente ele sabe o que faz. Bom, não sei se respondeu bem. Tá bom? Irmãos, então acho que aí passamos do nosso horário, né? Meu pai está apontando aí que tinha alguém que queria... Luiz, tinha... É rápido, irmão? Quem volta para o Luiz falar? Levanta a mão. Incomodado. Vamos lá. Acho que não precisa disso, não. Precisa, passa aí gravado ali para a gente poder ouvir. Mas o último é o Luiz, hein? Senão a gente não almoça, né? Pois não, irmão. Eu sou o quinto crente. O crente desculpadinho, que desculpa para tudo, e o preguiçoso. Só que hoje me incomodou. Quero fazer um concerto com Deus. Amém. Porque Amém. Já mudaram meu horário na firma, já fizeram o diacho comigo lá. Já estou incomodado. Só que hoje eu vim para a igreja e tudo que falou aí, falou comigo e eu preciso. Amém. Eu preciso do concerto com Deus. Amém. E a partir de hoje eu quero fazer esse concerto, quero participar dos culto novamente, como eu vinha com a minha esposa, amém, porque não estou aguentando mais. Amém. Tá? O próprio encarregado já está incomodado comigo. Amém. Quem vai orar pelo irmão Luiz aí? Pronto. Porque a partir de hoje ele já começou para eu trabalhar só os domingos à noite, não é mais de dia, para ter que ir à noite. Falei, não, tudo bem. Só que eu sempre arrumava uma desculpinha para não vir para a igreja também. É outro sem vergonha, é o crente sem vergonha. Ah, hoje eu estou com dor aqui. Sim. Ah, hoje eu estou com dor ali. Ah, hoje eu estou cansado. Então, nós vamos estar orando, depois a gente vai conversar para dar algumas ideias, alguns conselhos de como o senhor pode fazer isso da melhor maneira, tá bom? E os irmãos vão estar apoiando em oração. E eu agradeço. Bom, obrigado pela participação. Vamos orar, aqueles que puderem se colocar de pé. Nós vamos orar. Lucas? Pode. Lucas tem, acho que é um recado, um aviso ou... uma pergunta. Se for pergunta, eu vou responder. Vai ser a primeira pergunta respondida domingo que vem. Boa noite. Mais perto. Boa noite. Bom dia, pessoal. Tudo bem? Primeiro, eu queria agradecer por todos os anos que eu estou aqui na igreja com vocês, como solteiro. E hoje eu vou comunicar aos irmãos que agora eu realmente vou casar. Já tem uma data. Eu quero pedir, primeiramente, a compreensão dos irmãos, pois eu não vou conseguir chamar todo mundo. Isso é bem difícil para mim, mas eu queria pedir a oração de todo mundo. Todo mundo vai orar? E a data vai ser dia 27 de janeiro de 2024. Ano que vem. E obrigado. Amém. Vamos orar, irmãos. Senhor nosso Deus, obrigado por essa abençoada manhã. Nos ajuda, Deus, nas nossas limitações. O mundo pensa muito diferente do que a Tua palavra diz, faz as coisas diferentes. E nós vivemos no mundo, embora não somos desse mundo, mas vivemos nele. E muitas coisas dele, às vezes, acabamos trazendo para a nossa vida individual.
para dentro da nossa família e também para dentro da igreja. Tem misericórdia de nós, Deus nos perdoa, nos dá humildade para reconhecer que estamos todos aprendendo pela Tua palavra, que nenhum de nós está no lugar que deve estar, estamos buscando a semelhança com Cristo, queremos avançar, queremos crescer, queremos ser edificados na Tua palavra. Nos ajuda, Senhor, a entender que isso envolve, muitas vezes, mudança de atitude, muitas vezes, a reconhecimento das nossas falhas, mesmo que seja da maneira que estamos acostumados, mas nos ajuda, Deus, para que em tudo a Tua vontade fique clara e os passos que precisamos dar na direção dela, para a Tua honra e para a Tua glória, para o avanço do Teu reino, para o apoio uns aos outros, para mostrar a glória de Cristo aonde nós estamos, que sejam dados da nossa parte. Nos auxilia, Deus, nos fortalece, nos orienta, porque precisamos do Senhor. Nos abençoa no restante desse dia, nos traz mais tarde para juntos adorarmos, conforme a Tua bondade, a Tua graça e infinita sabedoria sobre nós. Pedimos isso e agradecemos no santo nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Que Deus abençoe a todos.